Paz e graça, meus irmãos. Eu estava meditando aqui nessa palavra, essa semana, né, ontem eu ia trazer uma pregação, mas acabou não dando tempo sobre isso, uma reflexão sobre isso, né, uma palavra sobre isso, sobre essa palavra especificamente, mas eu vou ler ela aqui. Atos dos Apóstolos 2:41. De sorte que foram batizados, de bom grado e receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Tremendo isso aqui, né? Porque se a gente vê aqui, foi o primeiro discurso de Pedro ali, biblicamente falando, após receber o revestimento de poder, após receber a graça do Espírito, após ser batizado realmente com o Espírito Santo e receber aquilo que Jesus tinha prometido, né, que ele ia ao Pai e enviaria outro Consolador. E é interessante porque se a gente analisar, né, Pedro ele era um pescador, né, ele lidava com peixe, ele não era um orador, ou ele não era um palestrante, ou ele não era um pregador, né. E a gente vê, como que o Espírito Santo ele transforma as pessoas, como que esse revestimento que Jesus prometeu, né, que vem através da pessoa do seu Espírito, transforma, muda, realmente faz a pessoa ser um outro homem em todos os aspectos, porque a gente vê ali, de repente, aquele pescador, aquele homem que cortou a orelha do soldado Malcolm, aquele homem que, negou Jesus, aquele homem que, caiu, né, começou a andar sobre as águas e caiu, Jesus teve que pegar ele, né. Esse homem ali, imperfeito, cheio de falhas, né, óbvio que todos têm falhas, mas cheio de Pedro ali cheio de falhas, cheio de, deficiência ali no seu caráter, de repente ele começa a pregar, né, cheio do Espírito Santo, cheio da graça que ele tinha acabado de receber esse poder, impactado. Vocês imaginam Pedro pregando, né, cheio da graça, cheio do poder, né, e os sinais acontecendo, sinais e maravilhas acontecendo através, né, da vida dele. E ali ele começa a ministrar, e é muito interessante isso. A gente não vê mais isso, né, pelo menos eu não vejo, né. A Bíblia diz que 3.000 pessoas agregaram-se à igreja naquele dia, aos irmãos naquele dia, né. Olha o nível, né. E para 3.000 pessoas se agregar, é poder, é graça, é unção que caiu, que estava sobre Pedro, né. Então a concentração ali de poder, de virtude, de manifestação do Espírito Santo realmente era muito forte ali, né, com eles, né. Porque, a Bíblia diz que houve muitos sinais ali, porque todos os ouviam falar na sua própria língua. Então, tinha pessoas de diversos lugares ali e falavam diversas línguas, né. E todos ouviram aqueles sinais, ouviram aquelas línguas e até falaram que eles estavam bêbado, mas como que o bêbado vai falar, russo, alemão, árabe, tudo quanto é tipo de língua, né. E eles falaram ali mas é interessante que Pedro, até antes, de receber o revestimento de poder, de receber o Espírito Santo, a gente vê que antes ele já era ousado. Ele que foi andar nas águas, ele caiu, mas ele foi, né. Agora essa ousadia de Pedro, que já faz parte do seu caráter, né, junto com a graça e o poder do Espírito Santo, olha o que virou. O homem começa a pregar e simplesmente 3.000 almas converte, 3.000 almas vem para Jesus, aceita Jesus, se converte e vem fazer parte da congregação ali com eles, né, torna-se irmãos deles. Mas para a gente ver, né, o que a graça, o que o poder, o que a virtude do Espírito Santo faz com uma pessoa, porque Pedro se torna um pregador, se torna um ministro e Deus começa a usar ele através da pessoa do seu espírito para operar sinais e maravilhas. A gente vê um Pedro totalmente diferente, um Pedro que é líder, um Pedro que, né, para a gente ver o que acontece quando nós recebemos a graça, recebemos o Espírito Santo e também nos permitimos ser guiados pelo Espírito, ser conduzido pelo Espírito. E é aquilo que eu sempre falo, né? Andar no poder, né. Agora vamos entrar em um tema interessante, andar no poder. A importância de andar no poder, o que é andar no poder? Pedro só acontecia isso com ele, porque ele andava no poder, andava conectado. Andar no poder, meus irmãos, é simplesmente andar conectado, é como uma corrente elétrica, é o tempo todo conectado, o tempo todo conectado, o tempo todo conectado, nunca desconectar. Você estando o tempo todo conectado, aquilo que eu sempre falo, né, você passa a ser guiado pelo Espírito. E sendo guiado pelo Espírito, eh,
nós nos alinhamos automaticamente com a vontade do céu. E se alinhando com a vontade do céu, automaticamente nós somos também abençoados, né? Entendeu? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que essa manhã nós possamos fazer essa reflexão, que possamos olhar a vida de Pedro, mesmo com as suas deficiências em caráter, mesmo com as suas falhas, com os seus erros, quando ele recebe o Espírito Santo, quando ele recebe a graça, quando ele recebe a virtude, ele é praticamente transformado em outro homem e passa de uma vida natural para uma vida sobrenatural, cheia de sinais, cheia de maravilhas. Isso é a maior maravilha, né? A maior prova que Deus está na vida de uma pessoa é quando existe salvação de almas, quando existe conversão, quando existe arrependimento, quando existe aquela quando existe a importância dada realmente, né, o nível de importância dado altíssimo à salvação, o nível de importância dado altíssimo à eternidade, em que nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem, mas mesmo estando aqui, nós podemos viver uma vida totalmente aí de revelação de Deus, de manifestação do poder de Deus, de experimentações assim, que realmente excede todo o entendimento, como diz a palavra, né? Nós podemos viver isso em terra. E a chave é essa, a chave é ser cheio do Espírito Santo, ser cheio da graça, andar nesse poder, andar nesse mover, entendeu? Esse é o segredo. Aí, quando nós andamos nesse mover, nós passamos de uma vida normal para uma vida sobrenatural, cheia de sinais, cheia de maravilhas, cheia de revelação, cheia de manifestação de Deus. Deus passa a se revelar para a gente, né, meus irmãos? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração essa manhã. E Deus abençoe. Fiquem na paz.